Em 2021, o Atlético Mineiro simplesmente dominou o Brasil. Além do tão esperado bicampeonato brasileiro, o Galo foi campeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil. Tudo isso sob o comando do técnico Cuca. E aí eu te pergunto, jogador, com todos esses títulos conquistados em 2021, Cuca já pode ser considerado o maior técnico da história do Galo? Fala, jogador, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, novamente para falar do Atlético Mineiro. Não teria como ser diferente, o Galão da Massa teve um ano espetacular em 2021, conquistou o tão esperado bicampeonato brasileiro, depois de 50 anos na espera, de 5 vice-campeonatos aí ao longo desses 50 anos, o Atlético Mineiro conquistou e lavou a alma, finalmente pode dizer que é bicampeão brasileiro. Mas não foi só isso, o Atlético também foi campeão mineiro e bicampeão da Copa do Brasil, entrando assim para um seleto grupo de clubes que conquistaram a tríplice coroa. O Atlético, inclusive, é somente o segundo clube na história do futebol brasileiro a conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano, igualando o seu arquirrival Cruzeiro, que conseguiu esse feito lá em 2003. Mas essa temporada espetacular do Atlético não começou assim tão fácil não. Durante o Campeonato Mineiro, o desempenho do Atlético foi muito contestado, principalmente porque muitos julgavam que o Atlético não conseguia entregar o que poderia entregar, pelo menos olhando o elenco no papel. Tanto é que o Atlético Mineiro foi campeão mineiro, mas não convenceu muito no seu desempenho. Foi campeão com 2-0 em cima do América Mineiro. Teve inclusive uma tretazinha entre Hulk e Cuca lá no início do campeonato, porque o Cuca não escalava o Hulk como titular e o Atlético não vinha tendo um bom desempenho, vinha sendo cobrado por isso, até que o Hulk em uma entrevista desabafou e cobrou que tivesse mais minutagem por parte do técnico Cuca. Isso gerou ali uma desavença, ali um certo clima. Eu preciso de jogos, preciso de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. E desde que o professor Cuca chegou aqui, acho que eu não tive uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Sequência de minutos, isso é uma coisa recíproca, né? Você dá essa sequência de minutos quando você tem o jogador te dando todo o respaldo, né? Mas logo foi resolvido, o Atlético se encaixou, ganhou o Campeonato Mineiro e aí, meu amigo, voou na temporada de 2021. Além dos títulos que a gente já falou, ainda foi semifinalista da Libertadores. Alex Stival, popularmente conhecido como Cuca, está na sua segunda passagem pelo Atlético Mineiro e já é o 5º técnico que mais comandou o Galo na história do clube. Cuca é responsável por conquistar 3 dos 5 títulos mais importantes da história do clube. Com toda certeza, jogador, Cuca está no hall dos maiores técnicos da história do Galo. Mas aí eu te pergunto, será que Cuca já pode ser considerado o maior técnico do Atlético Mineiro? Eu acho que sim, e nesse vídeo eu vou te provar o porquê que Cuca é sim o maior técnico da história do Atlético Mineiro. Mas antes de eu te provar tudo isso e falar o porquê o Cuca é sim o maior técnico do Atlético Mineiro, eu peço para você já deixar o seu like aí no vídeo, ajuda bastante a gente você deixando o seu like, o YouTube entende que o nosso vídeo é bom e assim ele espalha para as mais pessoas. Se inscreve também no canal caso você não seja inscrito, a gente está na meta aí de conseguir alcançar os 1000 inscritos para conseguir monetizar logo aqui no YouTube, né? E cada inscrição vale, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas cada inscrição ajuda bastante a gente, então por favor, jogador, se inscreva no nosso canal e claro, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, espalha para geral aí para divulgar o nosso trabalho caso você tenha gostado. Valeu, jogador, tamo junto, agora sim, vamos pro vídeo que eu vou mostrar para vocês porque o Cuca é o maior técnico do Atlético Mineiro. Pô, tá calor pra cacete aqui, meu Deus do céu. Tá difícil, mas vamos gravar. Jogador, eu tenho certeza que nesse momento o torcedor mais saudosista do Galo tá falando: não sei se o Cuca é o maior técnico não. Temos aí, por exemplo, o Tele Santana, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Até mesmo o Leverkusen, por exemplo, que foi importantíssimo no pior momento da história do clube. Talvez até o Ricardo Dias, responsáveis aí por um dos maiores feitos históricos e internacionais do Atlético Mineiro, que inclusive está presente no hino do clube. Enfim, muitos nomes aí, muitos técnicos já passaram pelo Atlético Mineiro, fizeram história como Barbatana, Procópio Cardoso, e muita gente ainda tem dúvida se o Cuca é ou não é o maior técnico do Galo. Então eu vou fazer um comparativo entre esses treinadores, falar um pouquinho de todo mundo para provar para vocês que sim, o Cuca é o maior técnico do Atlético Mineiro.
Então vamos começar falando do Tele Santana, que é considerado o melhor técnico da história do futebol brasileiro e por muito tempo foi considerado também o melhor técnico da história do Atlético Mineiro. E jogador, não é à toa que muitos consideram ele o maior técnico da história do Galo. Tele Santana foi o técnico que mais comandou o Atlético Mineiro. Em 3 passagens foram 434 jogos sob o seu comando. Tele Santana também foi o técnico do primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Atlético Mineiro, lá em 1971. Além disso, Tele Santana é bicampeão mineiro, conquistando os campeonatos de 1970 e 1988. Realmente, Tele Santana é um dos maiores nomes da história do Galo. Outro técnico importante na história do Atlético Mineiro é o Levir Coupe. Ele é o terceiro técnico que mais comandou a equipe do Atlético Mineiro. São 320 jogos em 5 passagens. Levir Coupe foi uma peça importantíssima no pior momento do clube Atlético Mineiro. Após ter caído para a segunda divisão no Brasileirão de 2005, Levir Coupe, em 2006, assumiu o Galo e fez parte da reconstrução do Atlético Mineiro, levando o clube à conquista da Série B de 2006, retomando a Série A e fazendo o Galo retomar o caminho das vitórias. Posteriormente, em 2014, Levir Coupe ainda seria o responsável pelo primeiro título da Copa do Brasil da história do Galo. No ano seguinte, em 2015, bateu na trave e quase conquistou o bicampeonato brasileiro, ficando com vice-campeonato. Além disso, lá em 2014, no mesmo ano que foi campeão da Copa do Brasil, Levir Coupe foi campeão da Recopa Sul-Americana. Levir ainda tem 3 títulos do Campeonato Mineiro na sua conta, em 95, 2005 e 2007. Outro técnico que por muito tempo foi considerado um dos mais importantes da história do Atlético Mineiro é Procópio Cardoso. Procópio Cardoso é um ex-zagueiro que atuou pelo Atlético Mineiro lá na década de 60 e após a sua aposentadoria foi treinar o Atlético Mineiro. Hoje, ele é o segundo técnico que mais comandou o Atlético Mineiro. Em 6 passagens foram ao todo 328 jogos. Ele foi responsável simplesmente pelo primeiro título internacional da história do Atlético Mineiro, a Copa Conmebol, lá em 1992. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, do primeiro título internacional da história do Atlético e do primeiro bicampeonato de um torneio internacional do Atlético, a gente fez um vídeo falando sobre isso, tá aqui no card agora aparecendo para você, confere lá que tá muito legal. E além de ter conquistado esse feito histórico de ser o técnico do primeiro título internacional da história do Galo, Procópio Cardoso ainda é bicampeão mineiro, conquistando os campeonatos mineiros de 1979 e 1980. Em 1980, inclusive, o Procópio Cardoso foi vice-campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, batendo na trave e quase conquistando o bicampeonato brasileiro pelo Atlético. Outro nome importantíssimo na história do Atlético Mineiro, jogador, é o uruguaio Ricardo Dias. Ricardo Dias é o 6º técnico que mais comandou a equipe do Atlético Mineiro. São 168 jogos nas suas 6 passagens pelo clube. Ricardo Dias, além de ter sido bicampeão mineiro em 1949 e 1954, entrou para a história do clube ao conquistar o título simbólico de campeão do gelo. Esse título se deu a uma excursão que o Atlético Mineiro fez pela Europa em 1950, defrontou contra os melhores clubes europeus à época e quando todo mundo achava que o Atlético ia lá para passar vergonha, o Atlético ganhou e venceu a maioria dos jogos. Feito esse que está até na letra do hino do Atlético Mineiro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, a gente também tem um vídeo falando sobre isso que vai estar passando aqui no card agora para vocês. A gente conta essa história, assiste aí que tá legal. Ricardo Dias também foi importante porque foi ele que montou o time base que seria pentacampeão mineiro nos anos 50. Jogador, vocês agora viram que todos esses técnicos que eu citei foram muito importantes na história do Atlético Mineiro. Todos eles conquistaram títulos importantes, feitos importantes e alguns deles quase foram campeões brasileiros. Bateram na trave, quase conquistaram o título de campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Mas Cuca com certeza está acima de todos eles. Cuca é o 5º técnico que mais comandou o Atlético Mineiro. São 220 jogos nas suas 2 passagens pelo clube. Além disso, o Cuca coleciona títulos e boas campanhas pelo Atlético. A começar pelo tricampeonato mineiro, que ele conquistou no ano de 2012, de 2013 e neste ano de 2021. Cuca também foi responsável simplesmente pelo título mais importante da história do Atlético Mineiro, a Copa Libertadores da América lá de 2013. Só isso já bastava para credenciar o Cuca como um dos maiores técnicos da história do Atlético Mineiro. Mas aí chegou a temporada de 2021 e aí, meu amigo, o Cuca marcou de vez o seu nome como o maior técnico da história do Atlético Mineiro. Cuca simplesmente conquistou a tríplice coroa. Foi campeão estadual, foi campeão brasileiro, depois de tirar o Galo de 50 anos de uma fila de espera absurda e fez o Galo ser bicampeão da Copa do Brasil. Jogador, repara bem, um time que era piada por nunca ter sido bicampeão
conseguiu 2 bicampeonatos no mesmo ano graças ao Cuca. Jogador, não tem discussão. Cuca é de fato o maior técnico da história do Atlético Mineiro. E jogador, para você ver como o Cuca é importante na história do clube e ele é praticamente sinônimo de títulos e bom desempenho, Cuca quase foi campeão brasileiro lá em 2012. Ele fez uma campanha excelente, mas acabou sendo vice-campeão. Ou seja, ele, desde a sua primeira passagem, tá ali quase conquistando o Campeonato Brasileiro. E aí, jogador? Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo que o Cuca é sim o maior técnico da história do Atlético Mineiro? Ou você discorda? Você ainda acha que é o Tele Santana, ou o Lever Cooper, ou algum outro nome? Deixa aí então nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aí que a gente vai ler e vai responder vocês. Já aproveito também, já peço para você deixar o seu like no vídeo, vai ajudar bastante a gente. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para os atleticanos, enfim, espalha para geral, ajuda a gente a crescer no YouTube, que a gente vai produzir mais conteúdos para vocês, conteúdos mais legais e melhores que a gente já faz. Valeu, jogador! Tamo junto, até o próximo vídeo.